Fala pessoal, boa noite, voltando aí com a parte 2 aí do Login Logout, tá? Vou mostrar para vocês agora como criar permissões, né, de acordo com o nível ali do usuário. Então há várias formas de se fazer isso ali, vou mostrar a forma mais simples, mas eu vou dar ali algumas explicações, né, como implementar, né, de uma forma diferente. Vamos lá. Só fechar isso aqui. A única coisa que eu fiz de diferente aqui da última aula foi separar. Então eu já criei uma página aqui com o nome de Dash User, que é para onde a gente vai redirecionar os usuários, tá? E um Dash Admin, para onde a gente vai redirecionar os administradores, tá? A tabela usuário aqui, ela tá do mesmo jeito. A única diferença também nela, né, é que eu já acrescentei um campo aqui que antes não tinha, que é esse tipo aqui. Então, quando o sistema vai identificar por esse campo aqui o tipo de usuário que é, se é administrador ou se é o usuário final. E aí a primeira mudança que a gente tem que fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte: vocês vão vir aqui em Security Provider, vão editar esse Security Provider, e aqui a única coisa que a gente tinha feito anteriormente era setado as colunas aqui, né? E agora, eu até falei que a gente iria fazer isso aqui posteriormente, vamos fazer agora. Essa parte aqui é onde a gente vai criar as permissões. Então eu vou clicar no mais, tá? Vou jogar aqui o nome dela de admin. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, tá bom? Vamos escolher a tabela user. E qual vai ser a nossa coluna de identificação? O ID, né, desse user. Então eu vou colocar aqui o ID. Já vou criar uma outra permissão aqui também para user. Também da tabela user. E também identificar a coluna o ID. E aí aqui agora, ó, no admin eu vou adicionar uma condição, tá? Essa condição que vai falar. Inclusive eu posso até colocar outras condições aqui. Então eu vou vir aqui no tipo e vou falar que se for 1, ele é administrador. Se for 0, ele é usuário final, ok? Eu poderia aqui também colocar, verificar se esse usuário está ativo, tá? Então se eu tivesse uma coluna lá no meu banco de dados de ativo, eu poderia setar ele aqui e falar que além do campo tipo ser igual a 1, o campo ativo também tem que estar numa posição, ou 1 ou 0, né? E você escolhe ou sim ou não. Normalmente a gente usa número que é mais fácil, né? Então só para vocês poderem saber dessa função que você já pode fazer aqui dentro direto. Eu vou deixar só desse jeito. Vou vir agora no user e vou fazer também a mesma condição. Com a diferença de que eu vou vir aqui no tipo e em vez de ser igual a 1, eu vou colocar igual a 0. E aqui no operador a gente tem alguns operadores aqui que a gente pode utilizar: menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, in, not in, tá vendo? Então você pode fazer até que ele esteja in, aí você coloca 1,2, 1,3, então você pode ter vários níveis ali que vão poder acessar a mesma página. Então você pode fazer isso aqui. No nosso caso aqui eu vou utilizar apenas 2, tá? Então eu vou dar OK. Então aqui no Security Provider é só isso, tá? Você não tem que fazer mais nada. Agora nós vamos vir aqui, ó, no Dash, no nosso... Aqui também eu já criei duas ações, tá, de API, eu vou mostrar cada uma delas. Então a gente vai precisar de uma ação quando o admin estiver logado e outra quando o usuário estiver logado. Isso aqui, pessoal, a gente vai usar nas páginas que a gente quer restringir, ou nos layouts, né, que a gente quer restringir. Lembrando que quando você restringe um layout, você restringe todas as páginas que utilizam ele, tá? Então aqui em logada admin, por exemplo, a gente tem lá o security restrict, que vai restringir aquela página, né? E já criamos aqui uma consulta, né, para trazer os dados desse usuário, tá? E a mesma coisa aqui no logado user. A gente vai repetir exatamente a mesma coisa. Isso aqui eu nem preciso, eu vou tirar esse security identify. Eu vou mostrar para vocês por quê. A gente pode vir aqui em global, ó. Na última aula eu acabei fazendo aqui dentro da página, mas a gente pode fazer isso aqui no global aqui, ó. Então aqui em global eu posso criar um security identify de forma que em qualquer parte ali, em qualquer ação, né, de servidor, eu consiga não preciso ficar repetindo esse security identify em cada ação que eu criar. Eu crio uma aqui em global e utilizo ela, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, que eu não tenho security identify aqui mais. E aqui no meu banco de dados, na condição aqui, ó,
Eu vou buscar o ID e ele vai aparecer aqui para mim, porque ele está lá em global. Então fica mais fácil, né? Você não precisa ficar repetindo isso o tempo todo, ok? Então, tanto o logado user quanto o logado admin é a mesma coisa, não muda nada. O que vai mudar é aqui, ó, em security restrict eu vou dar a permissão. Então, logado admin, o que vai ter que ser? Vai ter que ser somente as permissões do admin e vou salvar. E em logado user, em security restrict, vai ser somente para o user, beleza? Muito simples. Aqui em dashboard admin, eu vou vir no app e vou definir aqui, ó, o logado admin, que vai ser o nossa ação que vai restringir o acesso a essa página somente a quem for administrador. Vou salvar e vou vir em dash user e vou fazer a mesma coisa agora, só que com esse logado user, tá? Ele vai checar se quem está logando ali é um usuário, né? Conforme a gente restringiu lá. Vou salvar também. E aí, pessoal, qual que é a nossa tela que redireciona, né, o usuário, né? Que checa, né, se ele colocou ali o login e a senha corretamente. É a nossa tela de login. Eu até fiz ela mais bonitinha aqui, né? Ela estava bem feinha. Não é ainda 100%, mas depois eu vou mostrar para vocês como que faz para essa tela ficar ainda mais bonita. Aqui, ó, quando a gente clica em entrar, ele faz esse formulário aqui de login, né? Esse formulário de login vai vir aqui, ó, nessa ação de servidor aqui que a gente criou lá na aula anterior, que é muito simples, só tem um security login aqui que pega o e-mail e a senha, tá vendo? E carrega, e se tudo tiver certo, né? A gente criou esse redirecionamento lá na nossa tela de login. Então, quando ele recebe um resultado de sucesso, né, ele vai redirecionar esse usuário para uma tela. E aí, o que eu fiz de mudança aqui? E eu deixei aqui para poder mostrar para vocês, para a gente ganhar tempo aqui na aula. Eu criei aqui, ó, em vez de clicar nessa setinha que cria uma ação simples, igual essa aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei um flow aqui. Um flow é uma sequência de ações ali, né, que a gente pode desenvolver. Então a diferença dele para essa setinha aqui é isso, tá? E aí, qual foi a primeira coisa que eu desenvolvi aqui dentro? Né? Eu criei um room aqui, que é uma ação de vai lá, digamos assim, né? Que vai ser basicamente o que essa setinha aqui faz, tá? E aí, o que eu criei? O que eu pedi para ela fazer? Eu pedi para ela dar um load aqui, ó, nesse Serve Connect que eu criei. Então, aqui, ó, deixa eu voltar aqui atrás. Vamos até renomear ele aqui, ó. Buscar user logado. Por quê? Porque eu preciso, depois que o usuário logar, eu preciso imediatamente fazer uma consulta para saber quem que é esse usuário que está logado. E aí saber o tipo dele para que eu possa, em cima disso, fazer o redirecionamento, porque senão não adianta. Eu não vou conseguir saber fazer esse redirecionamento lá pelo back-end, eu tenho que fazer isso aqui pelo front. Então eu faço uma consulta assim que eu tenho a resposta de usuário logado com sucesso, ele me retorna ali qual que é o tipo desse usuário, né? E em cima disso eu crio uma condição para criar um redirecionamento, tá? Então aqui, ó, eu vou buscar essa ação aqui, ó, que eu também já tinha criado, que também é muito simples, que é um single query, que aí ele vai buscar, tá vendo, ó? Na tabela user, com a condição do ID e buscar lá também o identify, tá vendo? Que a gente criou lá no global. Então, muito simples também aqui, não tem segredo nenhum. E aí, quando ele faz essa consulta, né? Quando o formulário retorna aqui que houve sucesso, né? No login. Sucesso aqui. O que ele faz? Ele vai vir aqui, deixa eu mudar aqui, ó, para vocês poderem acompanhar. Vou apagar esse aqui também eu vou apagar. E vou vir aqui, ó, buscar o user logado e vou download. Vou clicar 2 vezes, ele vai vir para cá, ó, tá vendo? E vou dar um select, só isso, tá? Não preciso colocar nada aqui nesse campo aqui embaixo, não, viu? Porque ele já tá puxando o ID pelo identify que tá lá na global, beleza? Eu até coloquei um aguardar aqui, que era só um teste. E agora aqui, ó, eu criei uma condição.
Então aqui ele vai lá, manda carregar aquela consulta no nosso Busker logado, né? Eu venho aqui na minha condição e agora eu falo o que para minha condição? Que se... Aqui, ó. Vou vir aqui no meu Busker e vou falar assim, ó, que se esse tipo aqui for... E aí eu vou criar uma condicional aqui para ele, ó. For operação igual a 1, tá vendo? Ó? Então, primeira coisa que eu fiz, eu mandei ele carregar uma consulta, fazer uma consulta lá no banco de dados, de acordo com o user logado, né? Porque veio do formulário ali, ele trouxe esse retorno aqui para mim. Na condição, eu checo se o tipo ali é igual a 1, né? Lembrando que 1 é para administrador. Se for igual a 1, ele vai carregar essa ação aqui, que é um outro RUM, ó, que nada mais é do que um GoTo do browser aqui, ó. E aí eu carrego ele na página que eu quero, dash admin. Então, se for igual a 1, vai para dash admin. Se não for igual a 1, só pode ser 0, porque a gente só tem essas duas opções, né, que a gente criou até aqui. Poderiam ter mais e a gente poderia criar várias outras condições aqui dentro, tá? No nosso caso, não. Então, se não for igual a 1, o que eu quero que faça? Que ele vai para o dash user, certo? Então, eu dou um select, salvo, e é só isso, pessoal. Aqui dentro eu não preciso fazer mais nada, só eu vim aqui, ó, vou dar uma prévia aqui para vocês verem. Então aqui, ó, o usuário que a gente tem aqui, ó, deixa eu voltar aqui vamos vir aqui em users, aqui, ó, vou dar um fit data aqui, ó, o Juliano Design 6, ele é do tipo 0, tipo 0 é o usuário comum. Então se eu tentar logar com esse usuário aqui, ele tem que me redirecionar para o dash user. Vamos tentar aqui, ó. Já está carregando, já foi para o dash user, tá vendo? Ó? Ele já me levou para lá. Se eu tentar acessar o dash admin aqui, forçado, né? O que vai acontecer? Ele vai dar acesso negado, porque eu não tenho permissão de ver essa página, tá? Então vamos voltar. Eu vou sair aqui agora, ó. Vamos entrar de novo na tela de login. Tá? Eu estou deslogado agora, e aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui agora e vou mudar o meu tipo. Vou mudar aqui no banco de dados mesmo, tá? Depois você vai criar uma tela onde você consegue editar esses dados do usuário, né? E aí você vai fazer isso por lá, lógico, né? Não vai fazer por aqui. Então mudei agora. Agora esse usuário aqui é um administrador, ele está setado como 1. Então vamos dar um F5, vou colocar aqui, é o mesmo usuário. A senha também é a mesma, eu vou clicar em entrar. Como agora eu coloquei 1, o sistema vai entender que ele é um administrador. E aí na hora que eu clicar em entrar, ele vai me redirecionar para o dashboard admin. Se eu também tentar acessar a página dash user, user, ele vai dar acesso negado. Por quê? Pela forma como eu criei a restrição. Eu posso mudar isso de forma que lá na nossa restrição aqui, ó, vamos voltar aqui no security, em permissões, e aqui, ó, em user, eu vou falar com ele que o admin tem que ser igual a 1, correto? Já o user, nessa permissão aqui, ele pode ser em 0 e 1. Então qualquer usuário que tiver 0 ou 1 vai conseguir acessar a página do usuário. Então eu vou salvar aqui de novo. Beleza? E aí vamos tentar dar um... Aqui, ó, o dash user continua, deslogou porque eu mexi lá, né? Vamos dar aqui, ó, 6. Dashboard user. Agora vamos... Opa. Dashboard admin. Então você viu que eu consegui acessar tanto um quanto o outro, né?
Por que que eu consegui? Porque agora a permissão do administrador para esse usuário ali é conseguir acessar. Mesmo que aqui, ó, esteja com 1, né? Eu sou administrador, mas eu consigo acessar tanto uma página quanto outra, né? Então ficou bem claro, muito tranquilo, né? Acredito que vocês não, se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Pode deixar aqui nos comentários ou manda lá também no grupo. Vai ser um prazer tentar ajudá-los lá e tirar essas dúvidas, tá? E aí, pessoal, uma dúvida comum que apareceu no grupo, que é como que eu faço o login utilizando informações diferentes. Então, vamos lá. Aqui, ó, em Database, a gente só tem, deixa eu mandar carregar aqui, ó. Nós temos aqui o campo e-mail, mas nós não temos um campo de apelido. Então, a gente vai ter que incluir esse campo de apelido. Vou mandar atualizar. Que aí a pessoa pode tanto acessar com o apelido que ela cadastrar, quanto ela pode acessar com o e-mail dela, tá? Já vou dar um apelido aqui, ó. Vai ser o seguinte, que é uma abreviação do meu nome. Vou salvar. Beleza. E aí, pessoal, na tela de entrar aqui, ó. Cadê? Workflow, entrar. O que eu vou fazer aqui de mudança para poder conseguir entender? Aqui no meu Security Login, eu vou ter que mudar isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma consulta no banco de dados do tipo Single Query. Eu vou buscar o usuário que possui o e-mail igual ao e-mail que foi colocado aqui, certo? E aí eu tenho que adicionar um campo adicional, que pode ser lá também. Então aí a gente tem que criar uma forma de entender se existe o arroba ou não, tá? E aí há várias formas de fazer isso. Aqui na tela de login, por exemplo, eu poderia criar 2 campos e a pessoa marcar se ela quer entrar com login ou com e-mail. Ou eu poderia desmarcar esse campo aqui como e-mail. Ele já está do tipo texto, né? E aqui, ó, se eu não desmarcar isso, ele vai sempre pedir um e-mail. Então você não vai poder usar o mesmo campo para entrar com apelido, né? Então, e-mail, apelido, barra, e-mail. Então você observa que a gente vai usar o mesmo campo. A única coisa que eu fiz foi tirar essa validação aqui. E eu vou colocar uma validação aqui só de campo obrigatório. Campo obrigatório. Só isso que eu coloquei. Vou salvar. E aí aqui no entrar, vamos importar aqui de novo, ó. Só para tirar a validação ali. E aqui eu vou fazer uma consulta em cima disso. Então, a primeira consulta que eu vou fazer é se o e-mail é igual ao post. E se... E aí eu vou ter que colocar 2 pastinhas, tá? Uma para cada. Aqui, ó. Deletar aqui. Vou colocar outra e vou arrastar essa para cá. Ah, já tinha ali, ó. E aí eu vou falar o quê? Que o apelido é igual ao e-mail. Tá e-mail aqui porque esse campo a gente deu o nome dele de e-mail, né? Então vai ficar o mesmo nome. Só que eu estou buscando uma ou outra, tá vendo? Então o que muda é esse primeiro aqui. Ou o e-mail vai ser igual ao campo e-mail que a gente setou lá, ou o apelido vai ser igual ao campo e-mail. Então qualquer um que a pessoa colocar lá vai trazer um resultado aqui pra gente. Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui ele não vai trazer resultado nenhum, mas eu vou preencher aqui agora, ó, como Jufon. Vamos ver se ele vai trazer algum retorno. Tá vendo que ele buscou e ignorou o campo e-mail? E agora eu vou mudar para o e-mail que está lá, julianodesigner6@gmail.com, e vou mandar buscar também. Tá vendo que nas duas formas, enviando essa informação, ele busca o mesmo resultado?
E é isso que a gente precisa. Então agora, ó, lembrando que tem que ser OR aqui, tá? Se você deixar como AND, então as duas condições aqui vão ter que ser válidas. Então tanto o e-mail quanto o apelido vão ter que ser igual a esse campo. E não é o nosso caso. Então a gente quer um OR aqui, e eu vou dar OK. E aqui no Security Login, ao invés de puxar direto aqui do campo e-mail, o que eu vou fazer? Eu vou puxar da minha consulta anterior aqui, ó, que é essa aqui, ó. E vou puxar o e-mail dela, tá? Porque eu não tenho como mudar lá no meu Serve Connect para a hora puxar do e-mail, hora puxar do apelido, né? Então eu coloco aqui para puxar da consulta daquele usuário o e-mail dele. Aqui, ó. E aí eu não tenho que mudar nada lá no Serve Connect, eu não tenho que criar outro Serve Connect, eu vou ter só um Serve Connect enviando o mesmo e-mail que foi feito aqui da consulta. Então eu vou salvar. E aí se tudo der certo, eu vou conseguir logar agora, tanto com o e-mail 6, já veio para cá, como eu vou conseguir também logar com o apelido. E eu vou dar um entrar aqui, também deu a mesma coisa. Então você viu como é que é fácil? Você pode colocar vários outros campos ali. Se só o apelido não for suficiente, né? Você pode criar. Às vezes a pessoa tem 2 e-mails e quer utilizar 2 e-mails para logar no mesmo cadastro, né? Enfim. Normalmente não precisa mais do que isso que eu fiz, né? Você vai só utilizar ali uma consulta, né? E lembrando que o Serve Connect, o nosso Security Provider, ele continua puxando aqui o e-mail, tá vendo? E eu continuo enviando para cá um e-mail do mesmo jeito, porque a única coisa que mudou ali foi a consulta, né? Eu faço uma consulta aqui antes, busco lá no campo, né? Se é crio uma condição aqui para comparar o e-mail com o campo e o apelido com o campo. Sendo OR dentro da pastinha, é importante ter essa pastinha, tá? E aí, caso exista, né, uma resposta aqui dentro, esse security vai puxar dessa consulta aqui o e-mail dessa consulta. Não vai ter 2 apelidos lá, não vai ter 2 e-mails lá, né? Então, até na hora de cadastrar agora, a gente tem que fazer uma pequena mudança. Por quê? Porque aqui, ó, eu faço uma validação de dados, que é o quê? Ele verifica se existe o e-mail. Então, eu tenho que criar uma outra validação aqui agora, que vai verificar o quê? Se o apelido, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá na tela de cadastrar. Cadastrar. Cadê? Cadastro. Nome. E aí eu tenho que duplicar aqui, ó. Nome, e-mail. Nome, e-mail, apelido, né? Aqui eu tenho que criar 2 campos, não tem jeito. Apelido. Ou isso aqui pode ser deixado até para uma segunda etapa do cadastro, né? A pessoa depois faz o cadastro simples aqui, lá dentro do painel dela você dá a opção dela criar um apelido para ela. Eu vou colocar aqui porque vai ser mais fácil. Vou desmarcar aqui para não ser... E aqui eu vou input, apelido. Então mudei o campo aqui. Vou salvar. E aqui no meu formulário de cadastro, aqui dentro, ó, eu vou importar aqui para ele trazer o apelido aqui dentro para mim agora, tá? E aqui na minha validação, eu vou adicionar uma nova validação, vou pegar o campo apelido, certo? E vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente. Só que em vez de apontar o e-mail, eu vou apontar o apelido também. Que qualquer um que existir lá dentro, né, não pode ser usado, não pode ter repetido. Porque se eu cadastro lá um apelido e você também cadastra o mesmo apelido, o que vai acontecer? Ele vai achar uma consulta válida e vai devolver a primeira resposta ali. Então, se ele apareceu 2, ele vai devolver o primeiro, entendeu? Então, também não pode ser. Apesar de que a senha não vai ser igual. Então, a gente não vai ter esse problema, digamos assim, da pessoa conseguir logar, mas ela vai ter um problema de trazer um dado errado ali, né? Então a gente cria essas 2 validações, e-mail e apelido, vou salvar. E aí se eu tentar me cadastrar com o usuário Jufon, quer ver, ó? Vamos
procurar aqui o cadastro. Aqui, ó. Vamos carregar ele. Nome Juliano Fonseca. E-mail. Vamos colocar um e-mail que não existe aqui. E o apelido. 123456, 123456. Vou tentar me cadastrar aqui. Ó, deu inválido. Ainda não descobri, pessoal, mas tinha que retornar aqui embaixo, né? E o campo também tinha que ficar numa cor aqui, indicando que houve erro, tá? Não sei por que tá dando isso aqui no meu... Nesse projeto aqui, eu vou até criar um outro depois e vou ver se continua dando o mesmo problema. Então você viu que não deu. Então se eu colocar um outro apelido aqui, ó, Jufon 2, agora ele vai cadastrar e já foi para a tela de login. Então você viu que com alguns acertos que a gente fez ali nos workflows, a gente conseguiu Jufon 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou entrar. E ele vai entrar e vai logar. Tá, por que ele não logou? Porque aqui na hora que ele criou o usuário, aqui ó, ele criou o usuário sem o tipo. E ele não salvou aqui também o Jufon. Então vamos salvar aqui, ó. Cadastro JS. Eu esqueci de mudar aqui o insert, ó. E adicionar o campo apelido. Aqui, ó, apelido. Eu esqueci de puxar isso aqui, ó. Salvei. Vamos colocar aqui Jufon 2, né, que foi o que a gente pegou. E aqui ele não trouxe nada, né? Então o que eu posso fazer lá no meu banco de dados para ele sempre trazer um campo ali? Ou eu posso até fazer mudar a consulta, em vez de ser para zero, ser para vazio. Mas eu prefiro colocar assim, ó, tipo, eu venho aqui e coloco como default o 0. E mando salvar. Então todos os campos que eu quiser, que eu precisar de uma informação default, né, eu coloco ela aqui. E aí no próximo cadastro agora, ele já vai vir esse campo. Quer ver? Ó, vou salvar. Deixa eu dar um fit data aqui. Ver o que ele salvou. Ele não salvou aqui o Jufon 2, né? Vou salvar. Vou fazer um outro cadastro lá para ver, né, para vocês verem que deu certo. Cadastro. Vamos dar uma prévia aqui. Nome Juliano Fonseca. Juliano 88. Apelido Jufon 888. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse usuário não existe, né? Esse usuário aqui já existe. Se eu tentar cadastrar, vai dar inválido. Agora se eu colocar um apelido qualquer aqui, ele já vai logar. E eu posso 88, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele já vai para o user lá, porque ele já setou como 0. Então se a gente voltar aqui agora, ó, e for aqui no users, dá um fit data. Aqui, ó, o cadastro veio certinho agora, tá vendo? Porque faltou a gente colocar um insert lá, que a gente já colocou, e colocamos 0 como default, né? E aí você tendo no seu sistema sendo administrador, você vai acessar lá uma tela que você vai criar e vai mudar esse usuário, que caso seja da sua intenção que ele também tenha acesso administrativo. Beleza, pessoal? Então, muito simples até aqui. Ficou faltando duas operações para a gente fazer, né? Que eu falei que a gente fez duas no banco de dados, que é o de inserir e o de trazer as informações, né, do usuário, que é o que a gente já faz aqui, ó, quando a gente traz o nome dele, né? Então, essas duas eu não vou entrar nelas agora não. Eu vou deixar para a gente fazer uma aula só de banco de dados e aí eu vou mostrar lá todas as 4 operações, tá, para vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? Eu acho que ela é bem esclarecedora no sentido de, principalmente para você que está iniciando aí, né, no Appler, para entender como é que faz esse gerenciamento, né, de pessoas, né, de tipos de administrador, de usuário aqui dentro do sistema. É muito fácil, tem alguns pontos ali que você tem que tomar alguns cuidados, mas se você pega ali, né, a lógica é muito simples, né, você não tem nenhuma programação, você não tem nada, é tudo lógica. Então basta que você entenda a lógica, né, para que tudo funcione, né. Então eu te aconselho a fazer teste, criar as telas,
Tente fazer sem... primeiro você vai ver o vídeo, lógico, né? Mas tente fazer de forma que você não tenha que ficar vendo o vídeo toda hora, né? Tente fazer até que você consiga fazer sem precisar mais do vídeo. Depois que você entender a lógica, né? Vai ficar muito tranquilo, muito fácil, beleza? Então, eu peço que você curta o vídeo, deixe aí o seu comentário, deixa aí se você quer ver alguma coisa em especial. Na próxima aula agora eu já devo abordar sobre a API, vou mostrar para vocês como é que a gente conecta a API aqui dentro do Appler, tá? Também é muito simples, muito fácil, tá? O pessoal vê aí um bicho de 7 cabeças com a API, mas aqui dentro é muito simples e vocês vão ver isso, né? A gente vai utilizar o Postman ali para validar e trazer essas informações já bem mastigadinhas ali para dentro, beleza? Então até mais, valeu!